nome, falei Maximiliano. Mas, Não, enfim, eu acho que é um erro não tão raro, né? Perdoe-me. não, de forma alguma. Já o meu nome já causa um pouco mesmo de esse tipo de acontecimento, mas não há nenhum problema não. E sempre uso também como Max, né, para facilitar, né, Germano? Então, facilita, E mas ao mesmo tempo esconde o resto e a gente fica sem saber o que vem depois. perfeito, perfeito, meu caro. Primeiramente, eu agradeço muito o seu convite, né, essa oportunidade aqui no seu canal cada vez mais ganhando uma notoriedade geral no extrajudicial, trazendo os ensinamentos para todos, inclusive para a advocacia, da importância dos serviços notariais de registro. Então, aqui é um prazer em poder colaborar de alguma maneira e que as suas redes sociais só ampliem o conhecimento e torne mais próximo do cidadão, do operador do direito, porque as nossas ferramentas do extrajudicial só vêm a engrandecer e facilitar o dia a dia de todos, né? E aqui eu vejo que é mais um caminho de divulgação que a gente precisa fomentar cada vez mais. Sim, eu agradeço pelas suas palavras. De fato, a gente começou há pouco tempo o trabalho que você descreveu, e a ideia é procurar simplificar, né? Eu tenho aí a honra de ter a sua companhia e também fazer parte lá da academia paranaense de Direito Notarial e Registral, mas a ideia não é de ter aquela academia como alguns concebem, como uma coisa empoeirada ou enferrujada, ou que é um lugar, no mau sentido da palavra, de velhos, digamos assim, né? Não. E tá aí você com a sua juventude, seus cabelos pretos, e outros tantos colegas também jovens, embora também tenham os mais velhos, não é? Não é dizer que a pessoa tem data de validade, né? Eu tenho que De defender, forma, eu tenho que defender essa tese. E, e a ideia é simplificar um pouco as coisas. Eu uso uma linguagem bastante simples, uma linguagem coloquial, sem ser algo rebuscado, sem ser algo difícil. Eu acho que seria artificial, não seria meu o jeito de ser se eu falasse complicado. E para o que a gente busca, que é uma divulgação, uma popularização, uma disseminação do conhecimento notarial e registral, dessa área do direito tão pouco tratada até hoje pelas faculdades, ainda há, temos algumas que já estão tentando mudar esse quadro, mas a verdade é que não se tem, digamos assim, uma boa formação nisso. Então, a gente procura, digamos assim, divulgar, simplificar, para convidar as pessoas a conhecer isso e estimulá-las a conhecer, a saber um pouco mais e a fazer um uso efetivo do judiciário, do extrajudicial. Porque, infelizmente, a gente tem um treinamento na faculdade, surgiu um problema, bom, que ação eu vou propor? Que ação eu vou exato. propor? Que ação eu vou propor? É uma coisa assim automática, né? E acho que antes disso é preciso refletir para ver se não há uma solução que não passe necessariamente pelo judiciário, pelo litígio. Não porque que o judiciário seja uma coisa ruim em si mesma. Não, não se trata. Ele tem as suas atribuições, as suas funções e sua imprescindibilidade. Né? Eu fiz parte dele durante muito tempo, com muito orgulho, e tenho todo o carinho. Mas eu também estou descobrindo esse outro lado. Eu costumo fazer uma metáfora rapidinha para a gente entrar no tema de hoje, que é como você ter talvez um carro e uma moto. São coisas que não se excluem. Se o trânsito está ruim, é só você que vai, o lugar é perto, não está chovendo, o tempo está bom, a gasolina está cara, vou escolher o quê? Vou pegar minha moto e vou com ela. A situação mudou. Ah, tá chovendo, tô com bagagem, vou no supermercado, tô com criança. Enfim, é aquele cenário facilmente imaginável. Poxa vida, aí se mostra inadequado você ir de moto. Então, trazendo isso para o âmbito do judiciário e do extrajudicial, eu pergunto, para que se você vai ter... É até indiferente se a gente vai dizer que o judiciário é o carro ou é a moto. Isso aí
não importa qual que é o extra, qual veículo é o extra e qual veículo é o judicial. A questão é, se você pode ter o melhor dos mundos e tirar o melhor proveito de dois sistemas de transporte, de dois veículos, de dois meios de transporte que se complementam, por que você vai fazer uso só de um? Eu diria até mesmo quando aquele um se mostrar inadequado. Então, você usa o carro quando o carro for o melhor meio de transporte, e usa a moto quando esta for o melhor meio para ser utilizado. Então, faça uso das duas coisas e não tenha apenas um veículo, um meio de solução dos problemas jurídicos à sua mão. E hoje eu queria, com a sua ajuda, fundamental, por sinal, eu queria dizer, para quem não sabe, que o Maximino ele foi registrador de títulos e documentos e de pessoas jurídicas durante vários anos, em Curitiba, cidade onde eu estou hoje. E depois dele ter cumprido o seu mistério nessa serventia, foi o quarto cartório, né? Que, por Foi, sinal, eu quatro até ofensivos. andei flertando com ele, mas não foi, acabou não sendo a minha escolha. Quis o destino que depois ele acabasse obtendo um acesso, né, uma forma de ser investido, uma transferência, enfim, o que seja, para o cartório de imóveis de Campo Mourão, na mesma especialidade que eu estou hoje e numa cidade vizinha. Então, isso propicia que o seu conhecimento, e também ele atuou até em termos, digamos assim, como se diz, de categoria, representando como dirigente das categorias desse serviço, tem uma experiência vasta e pode mostrar o que o RTD pode fazer. E eu acho que é um cartório, eu acho que especialmente pouco utilizado. Ele tem o seu movimento, tem as suas funções, eu diria que clássicas e tradicionais, antes tinha até mais atribuições, mas eu acho que ele pode e deve ser um olhado de forma especial por você que está me assistindo, por você que é estudante de direito, por você que trabalha em outra serventia e quer, por exemplo, notas, e quer estar mais afiado no conhecimento jurídico para, por exemplo, aconselhar um advogado. Quem sabe depois da fala de hoje, você vai ver outras oportunidades, outras ocasiões de utilização de um cartório de títulos e documentos que talvez você não vai fazer pessoalmente, mas vai alertar um advogado para que ele faça. E ele vai repetir, e ele vai falar para outro, e ele vai comentar para uma parte. Então, por que você que faz escrituras, digamos assim, vai ficar ali só fazendo as escrituras? Esse é o meu serviço. Eu faço isso, eu pego um modelo e faço. Peraí, vamos expandir esse conhecimento, vamos conhecer melhor os princípios, as razões do extrajudicial, entender por que as exigências são feitas, se for o caso, discutir o cabimento de uma exigência e pleitear uma eventual reconsideração do registrador, que não é o dono da verdade, que não tem a última e mais forte palavra necessariamente e sempre, e também estimular os advogados. Eu acho que todos os cartórios, rendendo ao máximo, vai haver uma sinergia, uma força. Se você tem um carro, eu gosto muito de metáforas, me perdoe, e tem uma marcha que está escapando, o carro não vai ter o mesmo desempenho. Vamos ajustar esse câmbio, vamos fazer todas as marchas funcionarem direito. A marcha do RCPN, a marcha do tabelionato de notas, a marcha do RTD-PJ, a marcha do RI, a marcha do protesto. 5 marchas aí, neste caso citado. Vamos fazer isso tudo funcionar e digamos assim, estimular, somar, multiplicar o outro. Então, eu pediria a atenção de todos vocês, falar assim, eu nunca fui no RTD, ou então fui numa vez, foi duas, é onde entrega a notificação. É um cartório para muito além disso. O que precisa é você ter o conhecimento, a expertise e a visão, eu diria, de quanto ele pode ser útil. E, dentro disso, para não me alongar mais, eu gostaria de perguntar para o Max, digamos assim, qual seria, digamos assim, a grande atribuição que ele destacaria? Vamos falar assim, o que acha que é mais interessante de utilizar num cartório de títulos e documentos e registro de pessoa jurídica, seja, digamos assim, aquilo que são documentos facultativos e o que são obrigatórios. Eu acho que os obrigatórios podemos, claro, mencionar, mas a palavra já diz, tem que ir lá bater. Mas eu acho que os facultativos
são especialmente pouco utilizados, e temos ali atribuições em dispositivos da Lei de Registros Públicos, 127, 129. Eu queria saber os motivos, né? Por que a gente deve. Eu falei É, isso adiantado, agora a fundamentação vai ser sua. Por que devemos prestigiar, procurar e utilizar o RTD? E olha, pessoal, quem vai falar tem experiência, mas quem vai falar não está pensando no bolso. Ele não tem um RTD, eu não tenho um RTD. Então, nos considerem, por favor, isentos e falando sobre isso, vamos falar por devoção, por amor e por convicção de que o extrajudicial é uma boa coisa. Com a palavra, Max. exatamente, Germano. É nessa linha sua de raciocínio que eu começo a minha fala, que realmente o RTD PJ, né? PJ a gente vem falar um pouco à frente, mas o RTD em si, ele é muito pouco conhecido pelos operadores de direitos, advogados que militam, e pouco explorado as grandes atribuições e atributos que um ato praticado no RTD possa gerar. Né? É claro, se eu falar que traz segurança jurídica, seria muito simples da minha parte, mas a gente pensar que o RTD ele é o guarda-chuva, né? Usando até uma metáfora, Germano, é um Uhum. guarda-chuva de proteção dos instrumentos particulares, que na grande maioria são os atos praticados na vida civil de cada indivíduo. Então, independente das escrituras do tabelionato de notas, no RTD seria a casa para registro de enorme quantidade de atos que não são registrados, às vezes pelo desconhecimento, por ser atos facultativos, criam-se os atributos de aquele documento ter a fixação de data, a partir do momento que ele é protocolado no cartório, não se pode questionar a existência daquele documento, independentemente do teor dele, daquela data em diante. Em certos casos, ele é oponível a terceiros, ele faz prova da existência, ele tem valor jurídico em relação daquele instrumento que não foi registrado, ele tem a preponderância, que é um princípio que tem do RTD, ele tem aquele instrumento que foi registrado, aquele conteúdo que foi registrado, ele tem o valor dele, até numa ação, uma demanda judicial, tem que ser respeitado aquele instrumento da forma como ele está. Ele, além de tudo, ele está ali, ele vai ficar guarnecido, ele vai ser um documento dentro de um cofre, né, vamos dizer assim, que ali ele vai estar conservado para eventual extravio daquele documento. Ele, além desses que eu estou dizendo, ele pode também ser utilizado para outras finalidades, como o RTD, como o próprio Germano veio a dizer, tem como sua atribuição a notificar, dar conhecimento de um documento que foi ali registrado a terceiros para preservar direitos, exigir obrigações, né? E por ser uma serventia que pratica atos facultativos, então as partes que fizeram aquele instrumento, vamos dizer, um compromisso, um contrato de prestação de serviços. Aquelas partes podem não levar ao registro por uma decisão entre eles, mas tudo isso que eu venho dizendo, que é dentro do vetor maior, que seria a segurança jurídica, embaixo, a prova da existência do documento, a publicidade para fins de terceiro, fazer prova, não pode as partes alegarem desconhecimento desse documento e também da forma que o documento foi registrado, ele não pode ser alterado, né? Ele vai fazer prova até como original, mediante a certidão que vai ser expedida. E então é um atributo, é um plus a que se dá para uma relação jurídica, para relação jurídica entre as partes, ou para terceiros que
com eles forem negociar, que aí eu entro até numa outra parte que nós vamos falar, que tem o dispositivo para aqueles que militam no direito civil, etc., na área de direito consumidor, o que for, que tem um dispositivo do 221 que fala das sessões. O instrumento só vai ter eficácia perante terceiros na sessão, até para que possa ser cedido aqueles direitos originários daquela pessoa para outro, tem que estar registrado para ter os efeitos. Então, aquela relação primária entre as partes, elas só podem ser feitas terceiros, só podem ser assim transferidos aqueles direitos se houver o registro desse instrumento no registro de títulos e documentos. Então, e a gama infinita que a gente pode dizer aqui das atuações. Me cite alguns. A gente pode ter promessa de recompensa, bolão de loteria, que ali fixa o compromisso do rateio se houver o prêmio. Temos aqui que não está arrolado na lei, que é muito utilizado, as cédulas que estão em leis esparsas, as cédulas de crédito bancárias, né, que não envolvem os registros de imóveis, né, as garantias imobiliárias. Então, a gente tem um cenário muito, muito grande de atos que o RTD possa atuar. E digo mais, aquele ato que e vou até pedir para o Germano, com a experiência de magistrado em São Paulo e desembargador, aquele instrumento que foi registrado no RTD e é apresentado como prova num processo, o magistrado já aquilata aquele ato de uma forma diferente do instrumento que não foi objeto de registro. Por quê? Ali está disseminando vários problemas que seria de fraude do documento, adulteração do documento, os requisitos formais daquele documento. Ele foi assinado, ele foi datado, foi subscrito por alguém. Então, isso dá uma maior garantia para aquele que tomou essa cautela de registrar o seu instrumento no RTD em relação àquele que não assim o fez, né? Sim, eu queria salientar, para tentar resumir, porque hoje quem tem que falar é você. Mas, assim como existem as escrituras públicas, cuja utilização é bastante conhecida, disseminada, em muitos casos, inclusive, obrigatória, se aquele cartório de notas confere uma certa seriedade maior, guarda aquele documento perpetuamente, impede que seja adulterado, tem toda a responsabilidade, toda a garantia conferida do cartório, e isso, vamos falar, as pessoas fazem por obrigação, eu pergunto, por que não, eventualmente, fazer, até no cartório de notas, alguns atos, alguns documentos que não exijam forma pública, você pode fazer a forma pública opcional, ou então, mantendo a forma particular, que perfeitamente admitida, e claro que é feita com muito rapidez, com muito dinamismo, não precisa marcar dia, hora no cartório, a pessoa faz ali rapidamente um contrato, um instrumento, mas leva aquilo para ser registrado no RTD. Por uma quantia pequena, nunca aquilo vai pegar fogo, nunca aquilo vai ser alterado, nunca vai ser borrado, nunca vai ser rasgado. Quantas vezes nós não esquecemos e não perdemos um documento dentro de casa pelas mais variadas razões, até por uma dose de desorganização, ninguém é expert na guarda de documentos, pelas mudanças, pelos espaços, porque outra pessoa manipulou, etc. e tal. Um documento muito complicado de se obter com rapidez, quando necessário, é uma segunda via, por exemplo, de um diploma. Puxa vida, às vezes a pessoa faz uma única faculdade na vida, raramente faz mais que uma, e não convém ter esse documento num backup, vamos chamar assim, dentro de um cartório de documentos para você chegar lá e pedir quantas vias dele precisar, com a força de uma certidão igual ao original. Um documento, por exemplo, que eu acho um pouco complicado para obter, certidão militar, né, de alistamento, de que serviu o exército, ou que foi dispensado, e tantos outros documentos. Então, eu digo que como um juiz, eu diria que só o fato de registrar já passa uma impressão de seriedade,
de respeitabilidade pela conduta do usuário ou da pessoa de levar aquela prova a registro. E fora toda a carga de segurança jurídica que vem do documento registrado, com todos esses atributos, essas qualidades que eu falei. Então, é um jogo que você entra num processo com aquela prova, eu diria que com um gol de vantagem. Pode ser que você perca o processo? Sim, claro que é possível. Mas eu acho que você já vai causar uma outra impressão. E hoje, Max, a gente está nos tempos aí, então falamos tudo isso para documento de papel. Pô, quanto vale alguém guardar e você chegar lá depois de 20, 30, 50 anos, o documento está lá? Não, não paga por mês, não tem condomínio, não tem aquela igual Não mensalidade é de um seguro cemitério, não tem, não, renovável, está lá. está lá perpétuo na hora que for necessário. Então, Né? quando for. E os documentos eletrônicos? Estamos entrando na era digital, poderia também falar, porque a gente se associa muito com o papel. E dessa parte digital, documentos digitais têm cabimento em colocar no cartório de imóveis ou é um contrassenso, é uma coisa que se exclui? Não, se é digital, ele já está no meu celular, ou está lá no HD, está lá onde, esquece o RTD. Queria que você fizesse um link com o digital. O digital, como todas as outras especialidades, né, o meio eletrônico agora é uma ferramenta também para o RTD, é uma realidade sem retorno, não iremos voltar. Então, os instrumentos também feitos na forma nato digital ou ela ainda na forma híbrida, é aceito no RTD e também gera todos esses efeitos que nós dizemos, da fé pública, da fixação da data, oponibilidade, né? Alguns casos, como o penhor comum, constitui direito, né? Mas a preocupação no todo, a gente tem que dizer que o RTD, ele preocupa-se com a forma, é o suporte que está sendo objeto de apresentação. Agora, se a gente diz aí que um contrato foi todo feito no meio digital, com assinatura digital, com a ICP Brasil, né, com os requisitos que a lei, é também objeto de registro no RTD. E aí vem um questionamento que já me fizeram. Se eu faço com todas essas cautelas e também uso de ferramentas de algumas empresas de iniciativa particular, né, que depositam esse contrato. Eu digo, tudo bem, você pode ter esse contrato, mas tudo isso que eu lhe apresentei, do plus em que o registro no RTD tem para efeitos jurídicos, esse depositário particular não vai oferecer essas garantias. Então, o máximo que pode ser feito é uma perícia e demonstrar que aqueles dados estruturais foram feitos e não houve modificação. Mas isso é algo que fica frágil como prova num processo, num litígio entre as partes, e vejamos que os contratos particulares, cada vez mais particulares no sentido da forma digital, têm ganhado espaço, até o RTD tem uma central muito forte, que é a RTD Brasil, inclusive foi a única que não teve um provimento, não sei se você sabe, Gemma, foi a única especialidade, o RTD foi a única especialidade que o CNJ não teve que baixar nenhum provimento. Não precisou porque já estava pronto. Aquilo que estava rodando bem, não precisou mexer. Então, o RTD, a central, continua funcionando e ali transitam os instrumentos na forma nato digital, perfeitamente registradas, e inclusive tem a plataforma do RTD de assinaturas também, muito parecida com o e-notariado, mas é para a finalidade do RTD, não se confunde com o próprio e-notariado, com os instrumentos do Notas, né? Inclusive as certidões que são emitidas também a reboque das outras especialidades, as certidões emitidas pelo RTD também têm valor jurídico elas serem emitidas na forma digital. Então, às vezes, o registro feito no RTD, a pessoa nem mais comparece no balcão. E ela faz tudo do seu terminal, do seu computador, com o seu certificado digital,
pratica seu ato, faz um registro de contrato de locação, lembrando que o contrato de locação, salvo as cláusulas especiais, né, Germano, de preferência e vigência, que vai para o registro de O imóveis, resto é o RTD. contrato em si é para o RTD. Muitas vezes, Mas olha, na eu queria fazer só advocacia, um ganchinho numa fala sua, quando você sim, falou, porque muita gente pode pensar, não, se é digital, já está lá, não precisa do RTD. E você deu um exemplo, está lá, vai precisar às vezes fazer uma perícia de informática para ver se aquilo não foi alterado, se não foi corrompido. E depois dessa volta grande, vamos dizer que você chegue, digamos assim, a uma segurança jurídica do ponto de vista técnico e tal, a comparável ao RTD. Sim, mas vamos então fazer uma outra comparação usando uma outra especialidade que é o RCPN. Você tem uma certidão de casamento, não é o caso, mas suponha que seja esse papel, tá ali. Fulano é pai de fulano. Você vai provar que não é. Certidão tem fé pública. Tá ali o documento. Esse é, digamos assim, é o documento digital certificado pelo RTD. Se você vai ter que discutir e provar através de exame de DNA, processo, perícia, que realmente você é pai, você até pode chegar no final ao resultado estampado na certidão. Mas olha o custo, olha a demora, olha a dificuldade. Então, digamos assim, o retorno, o custo-benefício, a segurança, o que se paga ao RTD pela segurança que ele propicia, eu pergunto, você prefere fazer um DNA a cada vez que tem que mostrar, se precisar, né, claro, que é filho de fulano de tal, ou ter uma certidão pronta? É é, exatamente essa situação. Então, eu acho que o meio digital pode ser muito valorizado e muito agregado pela segurança jurídica e pela fé pública que vem do RTD, e isso facilita, através de uma central, o documento chega eletrônico, sai eletrônico, a pessoa não precisa nem sequer ir ao cartório, pode fazer isso de exato. forma remota. Vocês, na pandemia, como colocou, passearam aí, fizeram tudo o que tinha que fazer sem nenhum problema. Poderia falar um pouco assim do que foi feito nessa questão da Covid, o que você sentiu que aconteceu no RTD nesse período? Olha, como um cenário global, né, a prática de atos no RTD houve uma redução, né, Uhum. principalmente que nós estamos dizendo que, na sua grande maioria, são atos facultativos, né? Uhum. A reboque da economia, uma certa desaceleração empresarial, os Sim. instrumentos diminuíram o registro, né? Mas no cenário jurídico do RTD, nós tivemos algumas inserções, né, importantes que aqui a gente pode debater, né? A, a Lei 14.010, que criou o regime jurídico especial, né, de transitório das relações de direito privado, lá ela introduziu que nas pessoas jurídicas que pudessem ser realizadas as assembleias de forma remota, Uhum. eletrônica, e tendo validade jurídica para essas, ou uma prorrogação dos mandatos, mas em tese, como a lei colocou, seria de março de 2020, tão logo se decretou oficialmente a pandemia, até outubro, até 31 de outubro de 2020. Seria o marco final da vigência dessa norma transitória, que era só para ser aplicada naquele período. Então, afetou E a Covid, digamos assim, fez com que tivesse um outro relacionamento das pessoas jurídicas isso, com o seu registro. exatamente, abriu uma exceção, ou seja, aquelas assembleias feitas para a sociedade simples, elas poderiam, independentemente das associações também, no estatuto, nas associações, nos contratos sociais da sociedade simples, serem feitas, independentemente da previsão, serem feitas de forma remota, eletrônica, né, mantendo alguns requisitos que no edital de convocação informar qual a plataforma que seria feita, a forma de ingressar, a identificação dos participantes, né? Então, a norma colocou. E criou-se também uma certa polêmica, e eu acho que a certa polêmica, assim, ela foi desnecessária,
porque a lei colocou como marco final, como eu disse, 31 de outubro de 2020, e em 31 de outubro de 2020, a casa de mortos por causa do Covid ultrapassava 1.000, estava batendo 2.000. E muitas serventias que, infelizmente, eu acompanhei alguns casos, a partir do momento do 1º de novembro do ano passado, não se aceitava mais as assembleias virtuais, tendo em vista a cessação dos efeitos da lei. E aí gerou assim, uma discussão muito grande, até vi jurisprudência de São Paulo, de Minas, que não deveria utilizar em tutelas de urgência, pedindo para participar, que as reuniões continuassem dessa maneira, seguindo as recomendações, né? E foram aceitas. Mas, infelizmente, tivemos fatos em que tentaram, de alguma maneira, não aplicar a norma, mas a gente sabe que os efeitos estavam ali e não precisa de uma lei propriamente dita para que a gente possa colocar a salvo o artigo 5º da Constituição, a vida, a saúde e etc. Sim, Né? é que talvez Mas quando se precisou. fez a lei, se esperava que durasse menos, né? Então colocou aquela data, mas as razões determinantes persistiam. Então acho que não seria difícil haver uma interpretação no sentido da continuidade, né? Mas, enfim, eu também gostaria de perguntar a você quais seriam os seus documentos mais comumente registrados no RTD e a importância do artigo 221 do Código Civil. Poderia falar? Isso, isso. Ó. Nas grandes capitais, e eu digo que o instrumento atualmente até me causou um espanto quando eu comecei a exercer a função em Curitiba, e nos grandes centros são as atas de condomínio. Atas de condomínio pelo condomínio edilício não ter a personalidade jurídica e não ter uma norma específica dizendo onde é registrada, pela atribuição do RTD ser residual, por isso que a gente fala que a gama é infinita, até brinco que o RTD é o mar e as especialidades, as outras especialidades é o continente. Então, o mar é, né, 2/3 do planeta, então a gente Sim. nem sabe o que pode ser feito. Então, nos grandes centros são as atas de condomínio, mas também a gente vê as cédulas, como eu falei, as cédulas pelas finalidades, até principalmente, como a gente vai comentar do artigo 221 do Código Civil, que vou fazer questão até de a gente ler, porque no exercício da advocacia eu acho que é um instrumento importantíssimo, mas além disso temos os contratos que não são com as cláusulas especiais, declarações declarações dos contratos de prestação de serviço, ao longo de um período eu recebi muito em Curitiba contratos que eram para as concessionárias além da notificação, mas os contratos de mutuários para que eles pudessem comparecer na serventia e regularizarem instrumentos que estavam pendentes junto à Coapar, junto à Sanepar, para regularizar aqueles cadastros. Né? Então, assim, a gama é muito grande de atos que o RTD possa praticar, né? Assim, a atuação é vasta. E o 221, como eu havia dito, que eu acho que é importante a gente fazer vou tomar uma liberdade de a gente fazer uma leitura para comentar em Sim, cima. sim, é bom para ilustrar. Artigo 221 do Código Civil. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração dos seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Ou seja, estamos aqui, o pacto, né, o instrumento, o contrato, ele faz interpartes, ele tem força interpartes, para qualquer valor. Mas aqui a gente vê que na norma coloca os atributos, os efeitos. Quais são os efeitos? Né? Já citamos, fixação de data, dali em diante ninguém pode
alegar que aquele contrato que protocolou e recebeu o registro no RTD não pode alegar desconhecimento dele. Ele faz prova para todos, ele é registrado também para fins de guarda e conservação, então ele vai estar sempre ali disponível para uma segunda via, através da certidão, lembrando que a certidão tem o mesmo valor jurídico do original, né? E a habilidade. Então, se o RTD, como acontece muito, a gente acompanha, vê a enormidade de instrumentos que são praticados, que não são levados a registro. Mas, a partir do momento que eles não são levados a registros, padecem desses atributos, que esses atributos, pode ser que chegamos ao destino com aquele contrato que não foi registrado, perfeitamente. Se a gente não coloca o cinto de segurança no carro e andarmos aqui até Foz do Iguaçu, que de Campo Mourão até lá dá 400 quilômetros, eu posso chegar lá de forma sem nenhum problema. Mas se eu tiver algum problema na estrada e não estiver de cinto de segurança, ou os meus pneus estão carecas, eu corro o risco de enfrentar ou até perder minha vida em relação a uma situação como essa. Mas posso chegar lá tranquilamente também. Enfim, o RTD deveria ser encarado mais seriamente por nós, operadores de direitos, porque a gente sempre pensa, isso aqui, estou amarrando muito bem esse contrato com a parte adversa. Mas nunca pensamos que pode ocorrer no trânsito, ali na execução do contrato, algum problema. E se houver o registro, e até usando da mediação e outros instrumentos, vai facilitar muito a solução desse litígio, né? Então, esse artigo 221, para quem está assistindo a nossa live, se puder levar à frente esse dispositivo, já é a pedra de toque para tudo que ocorre nas relações particulares, nas obrigações. Esse artigo, ele, até no meu ver, ele poderia até o artigo 127, 129 da 6.015, a gente poderia até flexibilizar por causa desse dispositivo. Mas sempre é importante no nosso direito estar positivado, mas aqui estaria já a força motriz para o RTD. Eu acho bastante interessante e eu acredito que a gente, por incrível que pareça, tem as virtudes e tem os vícios relacionados ao hábito. Eu acho que padecemos de uma certa falta de hábito de levar um instrumento particular, um documento, para ser registrado no RTD. E eu acho que não tem sentido, vamos falar assim, você abrir mão dessa segurança. Para que andar sem seguro? Para que andar sem o cinto? Eu não vou dizer que você vai ficar fazendo o arquivamento de um recibo de condomínio, de uma conta de luz que você paga. Não vai ficar registrando na RTD uma nota fiscal da gasolina que você comprou. Não é para isso. Mas, poxa vida, os negócios jurídicos mais relevantes, eu não ia colocar, não diria valiosos, normalmente os relevantes são, né? Se você tiver aquilo registrado,